Alô, amém pessoal, todo mundo bem? Que bom ver vocês todos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Que legal, muito bom falar com vocês. Pessoal, hoje é o nosso último domingo dessa série, Heróis da Fé. Vai ser um término fantástico, nós vamos falar sobre Moisés, mas antes disso, deixa eu falar sobre a série que vai iniciar mês que vem. Nós vamos estar falando sobre um livro fantástico, o nome do livro é Margem, tá? Um livro que vai abençoar muito a sua vida, o intuito da série é sobre a velocidade da vida. Quantos de vocês vivem uma vida que às vezes é rápida demais? Né? Às vezes nós andamos, corremos, e a série fala sobre você ter margem na sua vida. Quando você você faz uma redação na escola, você deixa uma margem no papel, né? Por que você deixa uma margem no papel? Para que seja mais fácil para ler. Então, Deus nos indica para deixar margem no nosso campo, deixar margem para que a gente tenha espaço para dar para o órfão, para a viúva. Lá em Levítico, diz, não colha todo o campo até as extremidades do campo, mas deixe para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Então, a série vai estar falando sobre o nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, sobre as coisas na nossa vida, para que a gente não consuma tudo, para que a gente tenha sobra em nossa vida, no nosso tempo, na nossa paixão, nas áreas da nossa vida, para que a gente possa ministrar a outras pessoas. Então vai ser uma série importante para a sua vida, uma série completamente bíblica, vai ser importante para a sua vida. Hoje nós vamos terminar essa série Chave de Ouro, falando sobre a vida de um homem, um herói da fé, ali em Hebreus capítulo 11, essa série toda nós estamos focando no capítulo 11 de Hebreus. Esse capítulo, muitas pessoas falam que é o capítulo da fé, e nesse capítulo tem uma série de homens e uma mulher também, onde tem coisas da vida deles que são realçadas, que nos ensinam sobre fé. Infelizmente, nesse mês só temos 4 domingos, então nós só estamos focando em 4 pessoas, mas hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés. E Moisés é um homem incrível, porque ele é como se fosse uma analogia da nossa vida. Pense sobre a vida dele. Ele era hebreu, mas ele nasceu e viveu em uma outra nação. Ele viveu dentro de uma cultura egípcia. E ele teve que perceber que ele não era daquela nação. E você nasceu dentro de um mundo estrangeiro. Você nasceu dentro de uma cultura que não era a cultura verdadeira que Deus te chamou para ser. Eu não sei, de repente um ou outro não percebeu isso ainda, e no final nós vamos ter um momento para orar para você, para que você possa entrar para dentro da sua nova nação, tá? Mas Moisés, ele nasceu dentro de ele nasceu chamado por Deus, mas ele viveu dentro de uma cultura que era uma cultura egípcia, e aí ele percebeu, aos 20 anos talvez, que ele era, na realidade, hebreu. E aí ele teve essa revelação e ele teve um monte de dificuldades na vida dele. Quantos de vocês já tiveram dificuldades? E aí ele percebeu que Deus tinha um chamado para a vida dele. Quantos de vocês perceberam que Deus teve um chamado para a sua vida? Ok? E aí o que aconteceu? Deus chamou ele, e aí, antes do chamado ser realizado, ele teve um tempo longo de espera. Quantos de vocês já tiveram um longo tempo de espera antes do chamado ser realizado? Eu sei que eu tive. E aí, quando o chamado foi ser realizado, ele percebeu que o chamado dele não ia acontecer sozinho, mas ele teve que puxar 6 milhões de pessoas junto com ele. E aí ele teve um monte de coisas que aconteceram e uma série de incríveis milagres aconteceram juntos. É uma analogia da sua vida, da minha vida. E hoje eu quero mostrar isso para você, porque é tão claro que a vida de Moisés, tudo que aconteceu na vida de Moisés é o que Deus quer fazer na sua vida também, se você permitir. O que Deus fez na vida de Moisés,
Deus quer fazer na sua vida também. Deus tem um chamado, coisas incríveis para a sua vida também. Então vamos olhar aqui e vamos ler o que diz em Hebreus capítulo 11, sobre a vida de Moisés. Vocês podem acompanhar aí na tela, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Sabe que a sua mãe, quando olhou para você, também viu que você não era comum. Mas vamos para frente. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Feche seus olhos, mesmo ali em casa, e vamos orar, porque eu creio que Deus profeticamente quer semear assim uma visão na sua vida sobre a realização de um chamado na sua vida. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor faça brotar um desejo de realizar a sua visão para a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, brote a fé, Senhor, para engajar, para realizar, para botar asas no sonho que o Senhor tem para a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que hoje seja libertado, Senhor, liberado os sonhos, a visão, o propósito de nós aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha a primeira coisa aqui, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Deixa eu só dar assim, um histórico para vocês, porque é muito importante. Moisés, a história é o seguinte: o povo hebreu, eles foram para o Egito porque 400 anos antes tinham uma fome, foram para lá, convidados por José, e passaram lá, e durante esse tempo começaram a trabalhar lá, e aí eles foram escravizados lá, e começaram a trabalhar como escravos. Porém, eles multiplicaram grandemente. E aí os faraós foram mudando durante esses 400 anos, e um dos faraós escravizou eles, e aí começaram a tratar eles como escravos, mas eles cresceram tanto que o faraó, daquele momento, pensou que eles eram uma ameaça para o povo judeu. Então, eles decidiram cometer genocídio. Na realidade, o que eles decidiram? Vamos matar todos os meninos de até 3 anos. Então, foi genocídio. Se nascesse um menino, as mães, as parteiras, né, foram orientadas a matar todos os meninos. Por quê? Para matar, para diminuir a população hebraica. Foi um negócio terrível, terrível. Ficou a mãe de Moisés ficou sabendo disso, soube que ele era o menino, então ela escondeu ele, botou ele num tipo um berço lá, escondeu ele no Nilo, quando ele tinha 3 meses de idade, e aí ele estava lá escondido lá no Nilo, e escondeu ele provavelmente ali onde a filha do faraó ia lá para a praia, ou tomava banho, ou ia para a praia. E aí ela ouviu ele chorando, aí foi lá, viu ele, puxa, que criancinha bonitinha, eu vou pegar ele para mim. Né? Levou ele para casa e falou assim, puxa, ele está com fome, ele não gosta de leite de cabra,
arrumam uma mãe para dar leite para ele, e aí falou assim, eu sei quem é, e na realidade era a própria mãe dele, mas aí ela criou ele dentro com a cultura egípcia, com as aulas egípcias, e ele foi criado como o filho dela. Mas aí quando ele tinha 20 anos, ele percebeu que ele era hebreu e tudo mudou e a vida dele mudou. Mas o que é interessante aqui nesse versículo é que a mãe, quando ele nasceu, percebeu que ele não era um filho comum. Agora deixa eu falar uma coisa aqui e profetizar sobre você. Quando eu olho para você, eu vejo que você não é alguém comum. E quando Deus olha para você, Deus olha para você e Ele vê que você não é alguém comum. E quando qualquer um olha para você, qualquer um vê que você não é alguém comum. E quando o meu telefone olha para você, ele sabe que você não é eu. E quando você tenta abrir meu aplicativo do Bradesco, meu telefone fala assim, não, você não é o Philip. Eu não sei como o meu telefone sabe que você não sou eu, mas ele sabe que você não é eu, porque eu sou incomum e você não sou. É porque todo mundo é diferente. E da mesma forma que a sua face é diferente de mim, o seu chamado e o plano que Deus tem para a sua vida é diferente, é único e é maravilhoso. E Deus tem coisas incríveis preparados para você. Da mesma forma que a sua impressão digital é diferente, a sua retina é diferente, a sua fisionomia é diferente, da mesma forma o kit de dons espirituais é diferente, a sua personalidade é diferente, tudo é diferente. E Deus fez você diferente para um propósito diferente. Agora, olha só, Deus fez você para algo grande, mas da mesma forma que Satanás quis matar Moisés, Satanás quis matar você. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês, em algum momento da vida, quase morreram? Olha só, dá uma olhada ali. Eu entrei em um acidente de carro, dentro do túnel Dois Irmãos. Eu bati na lateral do túnel Dois Irmãos. O tanque de gasolina foi deslocado e o carro estava arrastado na lateral do tanque, jogando faíscas. E o tanque de álcool jogou álcool pelo chão todo e não pegou fogo. E o carro parou ali numa poça de álcool, e quando faíscas estavam sendo jogadas e tudo, e não pegou fogo. Por quê? Porque Deus abafou isso. Eu entrei numa casa com um cara endemoniado, ele trancou a porta, tirou a chave, foi para a cozinha, pegou uma faca e veio para mim com uma faca. E eu falei assim, Jesus. E ele abaixou a faca, largou e eu expulsei o demônio dele. Mas ele queria me matar. A Renê, um cara veio, bateu nela, ela ficou no hospital, passou por 6 cirurgias cerebrais, quase morreu. Muitas vezes eu quase morri. E eu sei que isso não é incomum e vocês também. É incrível quantas vezes Deus resgatou a mim da morte, a Renê da morte, e eu sei que vocês também. Por quê? Por quê? Porque Deus tem algo incrível para nós. Por que você está vivo? Por que você está vivo? Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Pense sobre essa doideira. Por que Moisés estava vivo? Por que Moisés viveu? Por que Moisés viveu? Porque Deus tinha um plano incrível, porque ele não era alguém comum. Ele não era alguém comum e Deus tinha algo incrível para ele. Querido, olha, não pense que a vida te passou. Se você está vivo,
ainda tem grandes coisas para Deus fazer através da sua vida. Ó, se você está aqui, se você está vivo, se você está aqui, você ainda está conectado com Deus. Se você está vivo, ainda tem grandes coisas. Olha, assim como a mãe de Moisés olhou para ele e falou assim, vale a pena eu resgatar ele da morte, Deus olhou para você e falou assim, vale a pena resgatar Gabi, vale a pena resgatar Melody, vale a pena resgatar você das garras do inimigo, porque eu tenho um plano para a vida dele, dela, de você. Eu tenho um plano para a vida dele, eu tenho um plano para a vida de você. Nailã, olha aqui, querido, olha aqui. Nailã, nós amamos ajudar você a atingir, a conhecer o plano de Deus para a sua vida. Aqui na Ilã, uma das coisas que a gente mais ama é ajudar pessoas a descobrir o chamado deles. O que a gente mais ama é ajudar você a atingir o 100% do seu chamado, é o que a gente fala. E uma das maneiras de fazer isso é um curso que a gente fala, que é o curso Ondas, e nesse curso, a terceira semana é o Ondas, onde você faz um teste de dons espirituais. É um teste longo, você vai 120 perguntas, e aí começa a mostrar para você alguns dos dons espirituais que você tem. Não é assim infalível, tá? Mas começa a te dar uns dons aí para você começar a tocar a bola e descobrir e ver se é isso e ver, começar a descobrir e começar a mexer nesses dons e ver se é isso, entende? Olha, não fique parado, não fique sentado na cadeira, comece a descobrir o que Deus tem para a sua vida. Vamos ver, olha, sabe quando eu descobri, que eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas eu não sabia o que era. Queimava dentro de mim, queimava. E aí eu li esse versículo, que foi para mim a minha revelação, e foi como um soco no meu estômago. Eu li esse versículo aqui em Isaías 49, versículo 6. Eu quero que vocês, olha só, eu quero que vocês vejam esse versículo. Foi um soco no meu estômago. Aí eu sabia que tinha que abrir uma igreja no Brasil, mas quando eu vi esse versículo, aí foi quando Deus me mostrou o nome que tinha que ser a nossa igreja. Falou assim, é coisa pequena demais. Aí quando eu li isso, eu pensei, caramba, Deus tem grandes coisas para a minha vida. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus, mas para mim, quando eu li, era uma profecia sobre Jesus e sobre o que Jesus queria fazer dentro da minha vida aqui no Brasil. Tá? É coisa pequena demais para você ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também, Deus tem isso, mas também tem outras coisas. Também farei de vocês uma luz às nações. O nome Ilã é Igreja Luz às Nações. Igreja, L-A-N. Tá? Igreja Luz às Nações. Para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A gente não está nos confins da terra ainda, a gente tem um trabalhinho para fazer. A gente tem que plantar muitas igrejas ainda, tá? Então, quantos de vocês querem ser pastores da Ilã? Levanta bem a sua mão, o Wilco, dá uma olhada, tira uma foto aqui rápida, escreve todo mundo no Gap, tá bom? Vamos lá. Porque os confins da terra estão longe, a gente tem, eu não sei quantos anos eu ainda tenho, pode ser depois que eu morrer, mas eu gostaria de ver o máximo possível. Então isso aí mexeu comigo, entende? Mexeu comigo. Segunda coisa, Deus tem coisas incomuns para a sua vida. Segunda coisa, versículo 24 diz, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha. Eu também não gostaria de ser chamado filho da filha, mas recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Olha, segunda coisa, o seu chamado em comum terá desafios em comuns. Olha, você tem um chamado em comum,
Mas você, junto com esse chamado em comum, você vai ter desafios em comum. Olha alguns dos desafios que Moisés teve. A gente não tem tempo para mostrar todos os versículos, mas creia em mim. Moisés, sabia que Moisés era gago? Ele foi chamado para ser um porta-voz e ele era gago. E aí ele teve que falar tudo através do irmão dele. Ele nasceu órfão. Olha só, ele era um homicida. Ele matou um cara. Ele se tornou fugitivo da lei por 40 anos. Ele teve ameaça do líder do mundo, a pessoa mais importante do mundo todo, tipo Joe Biden, né? Teve uma ameaça de morte da CIA, do Joe Biden. Vamos encontrar esse cara e matar ele. Né? Ele teve o próprio povo dele, estava contra ele. Teve rebelião contra ele. Ele foi traído pelo próprio irmão e pela própria irmã. A família dele traiu ele. E muito mais. Isso é só rapidinho. Mas ele, olha, mesmo assim, ele nunca desistiu. Muita coisa contra ele, muita coisa contra ele, muita coisa. Você que tem um desafio, você que tem um chamado em comum, você tem, a gente disse isso, você está vivo ainda, mas você vai ter desafios em comum para você viver isso. Eu tive desafios em comum. Eu tive que, por exemplo, para eu realizar o meu chamado em comum, eu tive que decidir sair de um emprego bom de engenharia. Eu tive que decidir. Eu tinha um emprego legal, uma carreira legal de engenharia. Eu tive que decidir, falar assim, eu não vou ser mais engenheiro. Quer dizer, eu já era engenheiro, mas eu não ia trabalhar mais como engenheiro. Foi uma decisão. Eu tive que, foi um desafio emocional, um desafio para mim. Eu tive que, aí eu estava trabalhando numa igreja com emprego bom, eu tinha um carro legal, eu tinha uma casa legal, que eu e Renê estávamos comprando. É uma casa que a gente reformou, a gente botou nosso coração nessa casa. Eu tinha um carro esportivo legal, a Renê tinha um Volvo Turbo, com aquecedor no banco. O banco tinha aquecedor. Quer dizer, o carro tinha aquecedor, mas o banco era aquecido. Esquisito, mas a gente teve que abrir mão disso para vir para o Brasil, e ela dirigia uma Kombi grávida, dirigia Kombi, naquela época as pessoas paravam, queria parar ela parava no sinal de trânsito, as pessoas entravam, que pensavam que era lotação. Assim, cascadura! Não, estou indo para Ilã. Tive que vender minha casa nos Estados Unidos. E aí a minha casa, que era todo o dinheiro que eu tinha, eu botei dentro da igreja. Só para ser bem claro, e não levar um raio de Deus, como foi Ananias e Safira, não foi todo o dinheiro, eu fiquei com um pouquinho, mas tipo, mais do que 90% do dinheiro da venda da minha casa, eu investi na igreja. Feliz, tá? Não estou reclamando, não. Eu investi feliz, eu estou feliz em investir. E Deus me deu uma outra casa. Meu pai me deu uma casa. Bom ter um pai assim, né? Bom ter um pai assim. Bom pai. Aí a gente foi roubado, um monte de coisa. Olha, mas a gente decidiu ser filho. Olha, a pior coisa que você tem é você desistir do chamado incrível que Deus tem para a sua vida por causa de algumas dificuldades incomuns. Olha, Moisés tentou, mas eu não falo direito, chama outra pessoa, eu não faço. Olha, decida
que se Deus tem algo incrível para você, é contigo mesmo. Não é? É contigo mesmo. Olha, a terceira coisa, versículo 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele considerou desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha, o seu chamado incomum exige escolhas incomuns. Exige escolhas em comum. A nossa caminhada constantemente a gente vai ter que fazer escolhas difíceis. Constantemente. Se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida, quantos de vocês querem tudo que Deus tem para a sua vida? Quantos de vocês acreditam que Deus tem algo incrível para a sua vida? Então você vai ter que estar disposto a fazer escolhas difíceis. Esse jovem aqui, ó. Esse jovem aqui. Filho meu, amo ele. Eu conheço ele desde os 7 anos de idade. Wilker. Conheço ele antes dele conhecer a esposa. Ele tem um chamado incrível na vida dele, incrível. Eu sabia do chamado dele antes dele saber do chamado, mas eu não sabia antes de Deus, mas sabia antes dele. Ele teve escolhas difíceis. E ele continua tendo escolhas difíceis. E ele continua escolhendo o certo. É incrível. É incrível. Incrível. No meio de momentos difíceis de fazer essas escolhas. No meio de, no início de casamento, no início de um filho pequenininho, no início de momentos difíceis, fazendo escolhas difíceis, porque ele vê de longe a recompensa. Qual recompensa? De fazer a vontade de Deus. Olha, essa é a recompensa. Qual é a recompensa? Eu vou agradar a Deus. Essa é a recompensa. É que tem recompensa maior do que essa. Eu vou me jogar nas mãos de Deus e eu vou ficar refém do Deus maravilhoso, do que Ele quiser. Eu fiz isso também. Olha, Wilker, eu estou uns 20 anos na tua frente. E olha, Deus foi bom para mim. Isso é o que eu posso te prometer. Deus foi muito bom para mim. E eu nunca esperei Deus ser tão bom assim para mim. Eu nunca imaginava que Deus ia ser tão bom quanto Ele foi para mim. E eu nunca não só imaginava, nunca exigi, nunca quis. Ele foi muito mais do que eu quis. Entende? E não é isso que a Bíblia diz, que Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar ou imaginar, Efésios 3:20. E é o que Ele fez na minha vida. Ele fez isso na minha vida. E enquanto Ele está realizando um chamado incrível. Então, Wilker, você está fazendo as escolhas difíceis, e você também, olha, não fique com medo de escolhas difíceis. Para a vontade de Deus. Não fique com medo das escolhas difíceis, não fique com medo. É chamado em comum, exige escolhas difíceis. Quando a Renê foi atacada a pauladas, ela quase morreu. E eu tive meu pastor falando assim: Fela, volta para aqui para os Estados Unidos, você pode ser contratado por mim, bota ela aqui num hospital aqui nos Estados Unidos. E isso aconteceu, não quando a Ilã estava assim rompendo com milhares de pessoas.
Quando a Renê foi atacada, e quando a Renê estava passando por 6 cirurgias cerebrais, e quando a gente teve assaltantes botando arma na nossa cabeça e amarrados e tendo ameaça da Renê e minhas filhas serem estupradas, a gente não tinha um ministério incrível falando assim, não vou largar isso. Não, a gente tinha uma igreja de 150 pessoas que não estava indo bem. Eu não tinha assim uma empresa enorme. Tava tudo medíocre. Eu não ia abrir mão de algo incrível para ir, não. Mas o que eu ia abrir mão? Da promessa de Deus. Olha, não abra mão da promessa de Deus. Ele tem sobre sua vida. Vocês estão entendendo? É incrível. Então, olha, não tem nada mais importante do que você cristalizar na tua vida o que é isso que Deus tem para a sua vida. É incomum e vale a pena dificuldade, vale a pena sofrimento, vale a pena, como Moisés, passar por dificuldade, porque é incrível. Versículo 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que era invisível. Pela fé saiu do Egito. A quarta coisa, seu chamado em comum vai levar à perseverança. Não é imediato, vai demorar. Olha, Moisés, ele saiu, ele cometeu alguns erros, né? Ele matou um cara lá, um egípcio, mas olha só, ele passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E eu imagino que ele pensou durante esses 40 anos, ele pensou assim, agora acabou. Agora acabou tudo. Agora, na realidade, não só estava no deserto, a Bíblia diz que ele estava assim, no outro lado do deserto. Sim, a Bíblia é incrível. A Bíblia diz que ele estava assim, eu não estava nem no deserto, eu estava no outro lado do deserto. E ele assim, não foi 1 ano, 2 anos, não. Foi o tempo suficiente para o orgulho dele morrer. E, de repente, o sonho que você teve quando você era criança, mais jovem e tal, você está pensando assim, caramba, por que não aconteceu ainda? Por que não aconteceu? Deixa eu responder isso. Eu não sei, mas eu acredito que Deus está trabalhando na tua vida. E para Deus, não é tempo demais. A Ilã, muita gente pergunta para mim, a Ilã a gente passou 15 anos, não passando de 150 pessoas. E aí nos últimos 5, a gente foi até 3.500. Eu não entendo por quê. Eu penso assim, puxa, eu queria estar 3.500 no primeiro ano. Falei, Deus, eu estava pronto, né? Mas eu acredito que o tempo de Deus é o tempo de Deus. E eu acredito que ele tinha coisa que ele queria fazer na minha vida. Ou, não sei, eu não sei porquê, mas eu confio nele. Eu confio nele. Eu confio que ele sabe o que está fazendo. Então, decida você ser fiel à promessa, ser fiel. Fé sempre, uma das provas da fé, sempre é tempo, tá? Determine isso na sua vida. Fé sempre é provado. E uma das provas da fé, fé é provado por muitas maneiras, mas uma das maneiras que fé sempre é provado é tempo, sempre. Tá? O conceito de semente, fé e semente estão sempre interligados, e a semente está sempre interligada com o tempo, porque você planta, ela morre,
E aí tem que ter um tempo antes dela crescer e mais tempo antes dela dar fruto, tá? Então, tempo está sempre vinculado à fé, sempre vinculado à fé. Deixa eu só... quantos de vocês, quando eu falo o seguinte, que vocês têm uma promessa, mas ela ainda não aconteceu, e você está nesse período de espera, e entre você sabe que tem a promessa, mas ela ainda não frutificou ainda, isso testifica no seu coração. Deixa eu ver, levanta bem sua mão, se isso é você, tá, ok, deixa eu profetizar sobre vocês uma palavra, tá bom? Levante as duas mãos, se isso é você, tá bom? E até você ali no online, se isso é você, eu vou profetizar sobre você uma palavra: perseverança, tá? Receba essa palavra, perseverança, em nome de Jesus, sobre sua vida, persevere, não largue o sonho, Sexta coisa, versículo 29, pela fé atravessou o mar vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Olha, quinta coisa, seu chamado em comum te oferece vitórias incríveis. Olha, nesse período, eu tenho visto incríveis milagres, e se você pensa também sobre a sua vida, você vai olhar e você vai ver incríveis vitórias também. Olha o que aconteceu com Moisés, ele teve incríveis vitórias, o povo durante 400 anos ele estava preso, e aí ele conseguiu tirar o povo do cativeiro, levar o povo até o Mar Vermelho, e atrás do povo tinha o maior exército do mundo. É como se a gente pegasse a Ilã, a gente levasse ali para a praia do Pontal, e atrás de nós tinha o exército do Joe Biden. É mais ou menos isso, com mísseis nucleares, e aí a gente pensa assim, o que a gente vai fazer? Eles vão nos matar. E não tem nada, é impossível, a gente é Ilã. Era uma situação impossível, e eles estão zangados com a gente, é impossível. E a gente quer desistir, essa era a situação. Mas ele perseverou. Olha, escute aqui, eles tinham visto vitórias, e eles viram de novo. Olha, quando você está numa situação assim, lembre-se das vitórias do passado e projete elas no futuro. Lembre-se, em Apocalipse, não está aqui na tela, mas em Apocalipse 12:11, diz que nós vencemos o inimigo por três coisas. Nós vencemos o inimigo pela palavra do nosso testemunho, por não amar a nossa vida, e pelo sangue do Cordeiro. Então essas três coisas, pelo sangue do Cordeiro, por não amar a nossa vida, mas pela palavra do nosso testemunho, ou seja, lembrando das vitórias. Lembre-se das vitórias que você teve e projete essas vitórias no futuro para fortalecer a sua fé, tá? Então, olha, lembre-se, e a última coisa, terminando aqui, que eu quero falar com vocês, aí nós vamos orar por você, versículo 28, pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Seu chamado é uma questão de vida e morte. Olha, seu chamado não é opcional, não. Seu chamado é uma questão de vida e morte. Seu chamado é uma questão de vida e morte. Pense sobre isso. A Páscoa, para os hebreus, era celebração. Mas para os egípcios, era um funeral. Pense sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia para nós é uma celebração, mas também é uma lembrança da morte de Cristo. Tantas coisas no Evangelho tem os dois lados. É uma celebração que nós vivemos, mas é vida e morte. O seu chamado é assim também.
O seu chamado é vida ou morte. O seu chamado é vida ou morte. Olha esse versículo aqui, que fala sobre o seu chamado. Versículo 2 Coríntios 2, 15 e 16 diz o seguinte: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão os que estão perecendo. Para estes somos o cheiro da morte, para aqueles a fragrância da vida. Olha, o seu chamado para alguns é a fragrância da vida, mas para outros é o cheiro da morte. O seu chamado, para algumas pessoas vão entender, outras pessoas não. É assim. Algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender não. Mas não importa, é uma questão de vida ou morte. Você tem que entender, isso é o que importa. Você tem que ouvir de Deus. Você tem que capturar isso. Você tem que pegar isso no seu coração. Você tem que pegar isso. Tem que agarrar esse negócio no teu coração. Tem que pegar isso. Eu quero orar por vocês, que Deus tem coisas incríveis aí para você. Você tem você não é uma pessoa comum. Você é um Moisés da vida. Deus tem coisas fantásticas aí na tua vida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos, baixasse suas cabeças. Deus quer trabalhar aí na sua vida. Ele quer iluminar no teu coração coisas agora. Se você está aqui hoje, despertou na tua vida uma lembrança de um chamado. De repente ele estava dormente. Deus despertou na tua vida um chamado na tua vida. De repente você tinha esquecido, mas agora você está lembrando. Está começando a aparecer a névoa que estava sobre o seu chamado, está soprando. E você agora está vendo aquela imagem cristalina do chamado que Deus tinha mostrado para você antes. Está começando a brilhar, está começando a brilhar. Você está começando a ver, está começando aquele embaçado está começando a sumir, você está começando a ver. É Deus, é Deus, é Deus. Deixa ele trazer o foco de volta. Se você está aqui, você diz: pastor, eu quero orar para que Deus coloque asas no meu chamado. Dois tipos de pessoa aqui. Você está aqui, você diz: eu conheço o meu chamado, e eu quero orar para que meu chamado avance. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ótimo, ótimo, pode baixar a mão. Segundo tipo de pessoa, você está aqui, você fala assim: pastor, eu ainda não identifiquei meu chamado, mas eu sei que Deus colocou dentro da minha vida um chamado único, maravilhoso, mas eu não sei o que é ainda. E eu quero oração para que Deus mostre para mim, para que eu possa viver 100% do meu chamado. Se essa pessoa é você quer oração para que você possa ver, você possa entender o seu chamado. Se essa pessoa é você, rapidamente levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, ótimo, 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 lindo, lindo, lindo. Pode baixar as mãos. Tá bom. Última pergunta aqui. Se você está aqui e você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, e eu não quero sair daqui sem dar uma oportunidade para você acertar a sua vida com Deus. Se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, mesmo você online, ou de repente você está desviado ou afastado, e você quer acertar a sua vida com Deus, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você está aqui, você diz: pastor, eu quero participar dessa oração. Você sente o Espírito Santo chamando o seu coração, dizendo assim: vem, 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 vem. Você que está online, escreva ali no chat, no YouTube. O nosso pastor Paulo está ali, pronto para falar com você agora, para orar com você. Você que está aqui, você diz: pastor, eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa é você diz: pastor, ore por mim, quero participar dessa oração,
Quero acertar a minha vida com Deus. Se essa pessoa é você, rapidamente, levante sua mão agora em nome de Jesus. Rapidamente, pode levantar sua mão. Pode levantar, você fala assim: eu quero acertar a minha vida com Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ótimo, quem diria? Quem diria? Eu. Ok, quem diria isso? Legal. Ok, vamos ficar todos de pé ali. Vamos ficar todos de pé. Vamos cantar esse louvor juntos. E aí nós vamos orar. Quantos foram impactados por essa palavra aí? Diz amém. Querido, algo que Deus tem ministrado muito para nós, ao nosso coração nesses últimos dias, é que se Deus te chamou para ser bola, nunca vai dar certo você sendo quadrado. E muitas vezes nós queremos construir sobre os nossos fundamentos, ao invés de construir sobre os fundamentos dele. E uma coisa eu posso te dizer, e posso afirmar também com o que o pastor Felipe disse, é que um chamado incomum, ele guarda sim guerras incomuns, ele guarda sim decisões incomuns, ele guarda momentos incomuns para te tirar da tua zona de conforto, mas ele guarda consigo lá no final para você algo extraordinário. E é isso que tem que nos mover. Nós cantamos diversas vezes, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Deus te disse, vai. Deus te chamou, vai em frente. Ele não é louco. Se Ele te chamou, simplesmente vá. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Deus, nós queremos, ó Deus, que no momento como esse, um momento difícil financeiro, um momento difícil social em nosso país, um momento, ó Deus, onde muitas decisões que incluem nosso chamado, a nossa visão, a nossa missão, são coisas que nós costumamos ponderar muito, porque nós sabemos que vai impactar a nossa vida, Deus, que nesse momento a nossa fé esteja baseada não pelo que nós estamos vendo, que a nossa fé não esteja baseada pelo que o mundo diz, que a nossa fé não esteja baseada pelo que as nossas finanças dizem, que a nossa fé não esteja baseada, ó Deus, pelo que as pessoas dizem, vai dar certo ou não vai dar certo, mas que a nossa fé esteja baseada no chamado que o Senhor fez para a nossa vida, mesmo sendo incomum, nos dê a convicção, nos dê a certeza de que o Senhor nos chamou para lá, é para lá que nós iremos, seja em chuva, seja em sol, seja por meio de bonanças, seja por meio de dificuldade, ó Deus, que o Senhor nos dê a convicção, que o Senhor nos dê o coração, ó Deus, de nos aproximarmos a cada dia mais do que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, dê perseverança, dê ousadia e dê coragem para a tua igreja, para tomar passos de fé e para que eles se aproximem a cada dia mais
para 100% do seu chamado, 100% do seu propósito em Cristo. Se você recebe isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma vez isso. Nós vamos construir a nossa vida no nosso firme fundamento. Ele é o fundamento. Se você crê nisso, levante a sua voz, declare: eu vou confiar somente em Ti e não vou ser abalado. Somente em Ti não vou ser abalado. Nós declaramos: Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, toca o nosso coração. Deus, move nos nossos ouvidos, na nossa mente, que nós possamos ouvir o Teu direcionamento, viver com o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cada família estruturada, abençoada, cada família sendo guiada do que o Senhor tem preparado para eles. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, o meu coração, o amor que faz. Querido, eu declaro sobre você e sua família uma semana tremendamente abençoada. Uma semana onde dúvidas podem até chegar ao teu coração, mas você vai olhar lá na frente e falar: se Deus mandou, eu vou. Se Deus direcionou, nós iremos. Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, a tua parentela, que por meio da sua vida e por meio do seu passo de cumprir o chamado e o propósito de Deus na sua vida, outras pessoas possam ser tremendamente impactadas e abençoadas. Amém? Deus, nós te agradecemos por esse culto, esse momento em tua presença. Deus, nós te agradecemos por essa palavra abençoadora, essa palavra que entra no nosso coração como uma semente, ó Deus, e assim como a semente da fé, ó Deus, mesmo que há algum tempo essa semente, ó Deus, vai germinar e dar frutos, ó Deus, mas que o Senhor possa basear isso, ó Deus, que o Senhor possa ser, ó Deus, aquele que vai regar, o Senhor possa ser aquele que vai nos lembrar diariamente, que o Senhor possa ser aquele que martela em nossa mente, em nosso coração, em nosso ouvido, ó Deus, o nosso chamado e o nosso propósito, e que nós possamos simplesmente ir, simplesmente caminhar, simplesmente dar o passo de fé naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Se você recebe isso, diz amém. Querido, vá em paz, nós chamamos. Fique com Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, meus queridos. Que palavra abençoada, poderosa, que culto maravilhoso, que atmosfera de unção do Espírito Santo. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria enorme poder te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Receber você aqui é uma satisfação imensa para nós. Quero que você continue nos acompanhando e participando dos cultos online, seja através do nosso site, elanchurch.online, ou das outras mídias digitais, seja do YouTube ou do Facebook. O importante é que você escreva nos comentários seu pedido de oração, ou se você é novo aqui, enfim, fale conosco para que a gente possa te conhecer melhor. Queremos interagir com você, entrar em contato contigo. Queremos que você venha fazer parte de uma família espiritual, venha fazer parte desse algo tremendo, novo, fantástico que Deus está fazendo no nosso meio, e quero que você seja alcançado, porque essa é a nossa missão, alcançar pessoas como você, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e você cumpra todos os propósitos de Deus na sua vida. Não perca mais tempo, venha participar e caminhar conosco. Tem um convite também muito especial, para que você venha participar conosco através também do nosso WhatsApp. Ali você pode não apenas escrever uma mensagem, pedir orações, alguma dúvida que você possa tirar, mas você pode ligar para a gente também.
Nós queremos que você venha caminhar junto com amigos e irmãos de fé e de caminhada, para que você possa ser fortalecido na sua fé e crescer na graça e no conhecimento. Tenho também um convite muito especial, os nossos GTs. Nossos GTs são grupos de temporada, são células, onde nós estamos ali em comunhão, é um local de comunhão, acolhedor, onde nós compartilhamos experiências, trocamos testemunhos, estudamos a Bíblia e oramos juntos. Eu quero que você venha fazer parte dos nossos GTs, seja presencial ou online. E você pode entrar em contato para conhecer um desses GTs através do nosso WhatsApp, o 966358309. E ali nós vamos ter uma imensa alegria de te conduzir em algum dos nossos grupos para que você não esteja só nesse momento tão desafiador. Mas nesse dia eu tenho um anúncio muito especial. É um dia de batismo e batismo do Campus Online. Terceiro batismo do Campus Online. E sendo o primeiro batismo do Campus Online na Irlan Recreio. Batismo da Daniele Santana. Isso, a Daniele Santana vai se batizar neste domingo. Um dia de alegria, de felicidade. O dia mais especial da vida dela. E quero que você venha fazer parte desse momento de celebração e dessa festa espiritual para a glória do nosso Deus. Vem ser Irlan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Irlan.